Hoje nós vamos falar do algoritmo de análise sintática CLR1, continuando aí os algoritmos, né, a família de algoritmos de análise sintática ascendente. Bom, essa família, né, de algoritmos CLR1, ela é importante porque ela traz mais poder computacional para o projetista de compiladores. Mas como assim mais poder computacional? Bom, dessa forma, né, com esse tipo de algoritmo de análise sintática, o projetista de compiladores não precisa de se preocupar muito com a gramática. Basta que ela seja uma gramática livre de contexto sem ambiguidade e não importa se ela tiver recursão à esquerda ou recursão à direita. Tanto faz. O importante é que ela não tenha ambiguidade. Se não tiver ambiguidade, o analisador sintático ascendente vai analisar. E aí, como que esse algoritmo de análise sintática CLR1 ele trabalha? Bom, ele trabalha com uma coleção canônica de itens LR1, tá? Diferentemente dos algoritmos SLR1 e LR0 que já estão aí em vídeos do canal. Então aqui ele trabalha com uma coleção canônica de itens LR1 e a partir dessa coleção canônica são montados aí sim a tabela de análise sintática da família, aí no caso de analisadores CLR1 ou tabela de análise sintática CLR1. Então a gente vai ver aqui agora, né, um conceito básico de como que são, né, essa coleção canônica de itens LR1. Bom, vejamos o seguinte: suponha que eu tenho uma determinada produção aqui, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Deixa eu pegar isso aqui, ó, tá? Então tem isso aqui, ó, ponto, razão, tá? Dessa forma que está aqui, é o que é? Dessa forma que é um item LR0 simples. O que é um item LR1? Um item LR1 é um item LR0 mais um look-ahead aqui na frente, tá? Então pode ser um cifrão, pode ser um A, pode ser um B, tá ok? Pode ser qualquer coisa. Então, um item LR1, tá? Que é isso aqui, esse item é um item do tipo LR1, o que ele é? Ele é um item LR0 mais look-aheads, tá? Um ou mais look-aheads, tá? O que são esses look-aheads aqui? Tá? Vamos falar primeiro do que é essa parte aqui dos look-aheads. Essa parte dos look-aheads são os firsts daquela variável, tá? Os firsts da variável específica que vai estar compondo esses look-aheads aqui. Eu vou falar, tá? Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Suponha que eu tenho isso aqui, ó. Suponha que eu tenho aqui um alfa, tá? E aí eu tenho um beta aqui. E eu tenho um B aqui, tá? E aí, suponha que aqui os meus look-aheads são, deixa eu colocar em cores diferentes aqui, sejam A e B, tá? Separando eles por barra, tá? Esse A e esse B aqui, tá? Eles são o first, por exemplo, de alguma dessas variáveis aqui que estão aqui. Lembrando que alfa e beta, eles podem ser, tá? Tanto um conjunto aí de terminais e não terminais, o beta também sendo um conjunto de terminais e não terminais, o B que é uma variável, e o A e os look-aheads aqui do item LR1 sempre tem que ser terminais. Não posso ter variáveis aqui nos meus look-aheads do tipo LR1, tá? Então aqui eu não posso ter variáveis, somente terminais. Então beleza. Vamos supor que eu estou aqui desse jeito aqui, né? O meu ponto de leitura está aqui na frente do beta. Então, na hora que eu for fazer a leitura, o que vai acontecer? Vai ficar isso aqui, ó, S, alfa, beta, ponto B. E aí, como que vai ser feito o cálculo do look-ahead para esse novo item LR1 aqui? Vai ser pegando aqui, no caso, o first entre B e AB, tá? O first disso aqui. Suponha, então vou colocar só um parênteses aqui para vocês entenderem isso aqui. Eu vou estar pegando o first entre B e AB, tá? Então, suponha que o first de B seja C e D. Então, vai ficar aqui C, D. Então, está calculado aqui mais um item do tipo LR1, tá? Então, é isso. E aí, agora, suponha o seguinte. Suponha que aí eu não tivesse esse B aqui, ó, fosse só isso aqui, ó, tá? Fosse só o beta, tá?
Então eu tenho aqui um alfa, ponto beta, e aqui eu tenho, né, vírgula, os meus logarithms, A e B, ok? Como que seria a leitura aqui? A leitura continuaria da mesma forma, né? Eu passaria o ponto, estaria para ler o beta aqui, passaria o ponto. E quem que seriam os meus logarithms aqui? Nesse caso, os meus logarithms seriam o first disso aqui, ó, de A e B. Não pego o first, não coloco o beta junto não, pego somente o first de A e B. Então quem que seriam os logarithms aqui? Seriam A e B, tá? Então, só recapitulando agora, se além do item que estou lendo tiver mais um, por exemplo, mais um conjunto aqui de variáveis misturados com terminais, tá? Ou outros símbolos, um conjunto de outros símbolos aqui, depois do símbolo que estou lendo e depois ainda tem o logarhead, ou seja, se tiver alguma coisa aqui, símbolos, terminais, variáveis e o logarhead, o first que eu vou usar para calcular o meu logarhead vai ser o first disso aqui, do que tiver aqui mais isso aqui. No caso, o first, se tiver um B aqui, né? Vou colocar aqui só em verde. Se eu tivesse um B, por exemplo, aqui, o first seria o first de B. Como eu não tenho B aqui, só estou lendo o beta, o que vai acontecer? O meu first vai ser o first de A e B, tá? Esse conceito, ele pode parecer um pouco complicado agora, mas na hora que a gente for construir a coleção canônica de itens LR1, esse conceito vai ficar mais simples, tá? Outra coisa importante para a gente falar sobre o algoritmo de análise sintática CLR1 é o seguinte: sempre o número de estados da coleção canônica de itens LR1 sempre será maior ou igual à coleção canônica de estados de itens LR0, sempre. Por quê? Eu já disse, né, em vídeos anteriores que na coleção canônica de itens LR0 a gente não precisa de repetir estados iguais. Aqui não. Aqui na coleção canônica de itens LR1, os estados que são iguais, quando eu falo em termos aqui das representações das leituras dos itens da gramática, o que acontece? Aqui, quando o estado é igual, ele, por exemplo, em termos de itens de leitura, ele vai ser igual se os itens que estão sendo lidos e os logarithms são iguais. Se os itens que estão sendo lidos, mas os logarithms são diferentes entre os estados, os itens não são iguais. Eu tenho que reescrever o item, tá? Eu vou explicar isso num exemplo prático, porque só falando não dá para entender completamente esse conceito, tá? Então eu vou apagar aqui, tá? Então, beleza, a gente vai fazer um exemplo aqui, vamos pegar um exercício aqui, tá? Então vamos pegar esse aqui, ó, vamos pegar essa gramática aqui, S produzindo azão e azão produzindo azinho ou bezinho, tá? Então esse aí acho que fica interessante, tá? Aí no caso, vamos ter que fazer, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, S produzindo azão e azão produzindo azinho ou bezinho, tá? Então a gente tem que criar a produção aumentada, né? Essa linha produzindo S, e aí sim agora nós vamos criar a nossa coleção canônica de itens, tá? A gente começa assim pela nossa produção aumentada. Então tá aqui, ó, S linha ponto S. E aí sempre o primeiro item da produção aumentada, sempre o primeiro logarhead dele é cifrão, sempre, regra, tá? Regra base, sempre o primeiro logarhead da minha produção aumentada é cifrão. Ok. Então começo por ele. Então, aí normal, LR0 normal. Então beleza, ó, ponto na frente do S, o que eu tenho que fazer? Colocar o fecho de S. Quem que é o fecho de S? S produzindo ponto, azão, vírgula. Aqui o que eu tenho? Só estou lendo S, não tem mais ninguém aqui depois do S. Quem que vai ser o first aqui? No caso, tem que pegar o first de quem? Somente do cifrão. Quem que é o first de cifrão? O próprio cifrão. Tá? Aí eu tenho um ponto na frente do azão. Então, o que eu tenho que colocar? O fecho de azão. Então, azão, ponto, azão e azão, ponto, bezinho. Beleza. Aqui agora é o seguinte, ó. Então, aqui agora é o seguinte. Aqui eu já tenho aquele caso, ó, que eu tenho aqui um ponto, estou lendo alguma coisa aqui,
e depois eu tenho isso aqui, ó, uma variável ou um conjunto de variáveis ou terminais. Aí eu tenho que pegar o first de quem aqui? O first desse azão e o first desse conjunto aqui, o first de azão e cifrão. Quem que é o first de azão e cifrão? O first de azão. Então, quem que é o first aqui de azão? Vamos embora calcular aqui? Vou colocar aqui em verde, first. Tá? Então, nós vamos pegar aqui o first de S. Vai ser quem o first de S aqui? O first de S vai ser Azinho e Bzinho. Tá? Então, vai ser Azinho e Bzinho. E o first de Azão? Azinho e Bzinho. Tá? Então, tá lá. Então, aqui no caso, quem que vai ser os lookaheads aqui que eu tenho desse item? Vai ser Azinho e Bzinho. Tá? Azinho barra Bzinho. Tá lá. E aí agora no caso aqui também pro Bzinho, quem que vai ser aqui o lookahead? Mesma coisa. Azinho e Bzinho. Por quê que vai ser Azinho e Bzinho? Porque esses dois aqui, ó, essas duas produções foram colocadas por causa de quê? Por causa do ponto na frente do azão. Então aqui no caso eu tenho que colocar todas as produções, né, todo o fecho de azão e os lookaheads que eu vou calcular aqui, ó, o lookahead que eu vou calcular aqui dessa produção que está chamando fecho, vai servir para todas as produções do fecho. Tá? Então fechamos o nosso primeiro item. O primeiro item está pronto. Vou colocar aqui item 0, beleza? Agora nós vamos fazer o próximo item. Tá? Vou começar aqui pelo S aqui, vamos fazer a leitura de S. Então, lendo S, para onde que eu vou? S. Vai ficar S, ponto, e aqui no caso, né, simplesmente eu li o ponto aqui, passei o ponto, o que eu tenho que verificar aqui? Não tem nada aqui depois desse S que eu estou lendo, o first é simplesmente o first de cifrão. First de cifrão é cifrão. Então, ó, o first de cifrão é ele mesmo, tá? Não tem que ler mais nenhum S aqui, então acabei esse estado 1 aqui. Então tá lá, estado 1, tá? Ok. Agora nós vamos ler o quê? Agora nós vamos ler azão. Azão, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou ter S, azão, ponto, azão, e, obviamente, estou fazendo a leitura aqui, né? Simplesmente, quando eu estou fazendo a leitura, aqui eu simplesmente passo o meu lookahead, tá? Então, sempre quando eu estou fazendo a leitura do item, eu simplesmente passo o meu lookahead. Sempre na leitura, o lookahead vai se manter. Tá? Então, simplesmente fiz a leitura aqui e mantive o lookahead. Agora aqui tem mudança, ó. Estou colocando um ponto na frente do... Eu tenho um azão aqui na frente do ponto. O que vai acontecer aqui? Fecho do A. Então, o que vem? A, que vai ler ponto Azinho, azão, e A, ponto B, Bzinho. E aí, o meu lookahead aqui agora, para esses dois, é o lookahead entre. Aqui, ó, tá vendo? Eu só tenho um ponto na frente do A, não tem nada depois do A. Então, aqui no caso, o lookahead vai ser o quê? O first de cifrão. Então, aqui no caso vai ser cifrão e cifrão aqui, tá? Beleza. Então, aqui nosso item 2. Ok? Agora, o que nós vamos ler? Nós vamos ler agora Azinho. Azinho, o que eu vou ter? Azão, lendo. Azinho, ponto, azão, e simplesmente copio os lookaheads aqui. Na leitura de um item que já está pronto com os lookaheads, eu simplesmente copio os lookaheads. Tá? A barra B. Ponto na frente do A. O que a gente tem que fazer? Colocar o fecho de A. Então tem que colocar aqui, ó. Azão lendo ponto Azinho, azão, e azão lendo ponto Bzinho, tá? E aí os lookaheads, quais vão ser os lookaheads aqui, ó? Não tenho nada depois do A aqui que está na frente do ponto, que é o primeiro símbolo do ponto. Então o first, quem que eu calculo o first? Só entre Azinho e Bzão aqui, simplesmente o first entre os lookaheads. Então aqui eu simplesmente repito. A barra B, a barra B. Tá? Aqui é uma vírgula. Tá? Então terminamos mais um item. Item 3 ali, tá? E agora nós vamos ler o Bzinho. Então, Bzinho aqui, Bzinho vai ficar azão, produzindo Bzinho, ponto, e AB. Simplesmente a gente copia os lookaheads aqui, porque é simplesmente leitura. E o item já tem o lookahead aqui.
Esse item que a gente está fazendo a leitura, a gente não altera o look-ahead dele, tá? Ok, beleza. Item 4. Agora, nós vamos fazer a leitura. Esse aqui já está pronto, esse aqui já está pronto. Esse aqui a gente não mexe. Nós temos esses dois aqui para fazer a leitura. Item 2 e item 3. Então, aqui nós vamos para esse aqui, ó. Vamos começar aqui lendo esse azão aqui, tá? Então, vai ficar S, lendo azão, ponto. Opa, azão, ponto. E cifrão. Porque aqui simplesmente fiz a leitura, mudei, simplesmente cifrão. Terminei o mesmo estado. É o nosso estado 5. Agora aqui vamos ler azinho. Aqui lendo azinho, eu vou ter exatamente esse estado aqui. Então, já vou copiar ele de cara aqui. Vai ficar azão, lendo azinho, ponto, azão. Depois eu coloco, e o primeiro look-ahead é igual, porque eu simplesmente fiz a leitura desse aqui, mantenho o look-ahead, e aí eu fecho, normal. Azão, ponto, azinho, azão. Depois eu olho o look-ahead, azão, ponto, bezinho. Quem que vai ser o look-ahead aqui? Look-ahead de cifrão. Então fica aqui e fica aqui. Aí você olha o seguinte, quero que você se atente ao estado 3 e ao estado 6. Repare o seguinte, tá vendo que no estado 6 e no estado 3 os itens são iguais? Tá vendo? No algoritmo de análise sintática LR0, eu não precisaria de repetir. Só que aqui são estados diferentes. 3 e 6 não são estados iguais. Por que eles não são iguais? Por causa dos look-aheads. E aí tem influência na tabela de análise sintática. Então aqui eu tenho que repetir o estado. Por quê? Porque os look-aheads são diferentes. Então isso aqui para mim, para o algoritmo de análise sintática, não é igual. Isso é diferente. Então está correta a nossa leitura. A mesma coisa para o B. Olha lá, se fosse no LR0, se não tivesse esse look-ahead aqui, o que a gente fazia? Só uma setinha ligando aqui para o item 4. Aqui não. Aqui o look-ahead é diferente. Por quê? O look-ahead aqui vai ser com cifrão. Aqui é com A barra B. Então, lendo B, a gente tem azão, Bzinho, ponto, vírgula, cifrão. Terminamos o estado 7. Tá? Aí agora, o que nós vamos fazer aqui? Aqui agora nós vamos ler esse aqui, ó. Esse aqui, nós vamos ler aqui o azinho. Vamos ler, não, azão, né? Então aqui nós vamos ficar com azão produzindo azinho, azão, ponto, copio o meu look-ahead, aqui é simplesmente leitura, A barra B. Ok, aqui é o estado 8. Agora lendo o azinho, vai ficar azão, azinho, ponto, azão, A barra B. E aí aqui agora vai ficar, coloco o fecho e vai ficar também A barra B. Aqui agora, eu não preciso de repetir esse estado. Por quê? Porque esse estado aqui lendo azinho, 3 lendo azinho, vai ficar exatamente igual a ele. Veja só. Vai ficar aqui agora, azão produzindo azinho, ponto, azinho, azão, e aqui de look-ahead AB, e aqui também azão produzindo ponto B, e de look-ahead quem também? AB. Reparem que ficou exatamente igual isso aqui, e os look-aheads são iguais, aí eu não preciso de repetir, porque são estados iguais. Então, lendo A, continua no estado 3. Aí aqui eu não preciso de repetir. Então, lendo Azinho, continua no estado 3. Então, lendo Azinho, vou colocar aqui a setinha para cá. E lendo Bzinho, para onde que ele vai? Para o estado 4. Então, lendo Bzinho, ele vai para cá. Ó. Simplesmente leio Bzinho e venho para cá. Agora, quem ficou faltando ler? Aqui. Tá? Aqui agora eu vou ter um símbolo final aqui, né? um estado final de redução. Que aqui lendo azão eu vou ficar com azão, produzindo azinho, azão, ponto, cifrão.
de Luca Red. Então aqui é meu estado 8, aqui agora é meu estado 9, tá? Aí aqui agora eu vou ficar com azinho, ponto azão aqui, tá? E cifrão, já é um estado novo, vai ficar igualzinho ele o 3, só que com o Luca Red de cifrão. Não, na verdade vai ficar igual esse aqui, então lendo azinho volta para cá, não preciso, tá? Lendo azinho vocês podem fazer e vai voltar para cá, vai ficar igual esse. E lendo Bzinho vai vir para cá para o 7. Lendo Bzinho vem para o 7. Acho que eu terminei, não tem mais nada para ler. Então aqui, ó, tivemos 9 estados, tá? No algoritmo, isso aqui, a coleção canônica de itens CLR1. Se fosse na coleção canônica de itens LR0, o que aconteceria? Quantos estados eu teria? No mínimo 2 a menos, né? Porque olha só, esses aqui são iguais, então não preciso deles, um deles eu não precisaria, então já seriam 8. Esse aqui também é igual a esse, então não precisaria de repetir, já seriam 7 estados que eu já teria aí. Então, deixa eu ver se tem mais algum igual. É, só isso. Então, no LR0 eu teria 7 estados. Aqui eu tenho 9 estados, eu tenho 2 a mais. Por quê? Esse e esse são diferentes, e o 3 e o 6 são diferentes. Né? O 4 e o 7 diferentes, e 6 e 3 são diferentes. Então, e também aqui, ó, teria na verdade 6, né? Porque esses aqui são diferentes também, ó. O 8 e o 9 são estados diferentes, percebam, né? São a mesma redução, entretanto, os Luca Reds em verde são diferentes. Então, dessa forma aqui, eu teria no diagrama de itens LR0 6 itens. Aqui eu tenho 9 itens, né? Eu tenho 3 itens a mais. Então, dessa forma aqui, nós temos aí a coleção canônica de itens LR1 pronta. Dessa forma, a gente consegue trabalhar com o algoritmo CLR1. O que está faltando agora para a gente poder fazer aquele exemplo que a gente sempre faz do exercício de reconhecimento da palavra? Simplesmente converter e colocar isso aqui na tabela de análise sintática. Mesmo esquema, ações e GoTo. E aí a gente vai colocar as reduções aonde? Onde tiverem reduções, a gente vai colocar simplesmente onde estão os Luca Reds, que é onde vão ficar as reduções, e as leituras vão ficar onde? Sempre shift nos estados, né? E os GoTos, né, que são as leituras das variáveis, elas vão ficar onde? Simplesmente indo para o estado que elas estão indo. Então, por exemplo, 0 na evasão vai para 2, fica lá no GoTo, né? Na tabela de análise sintática no GoTo. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou construir a tabela de análise sintática desse exemplo e vamos também fazer um exercício de reconhecimento da palavra usando o algoritmo completo de análise sintática ascendente CLR1.